A história começa com uma garota chamada Zia sendo repreendida por um estranho sobre as complexidades do mundo. O nome dele é Gul, um vidente que oferece para contar o futuro dela, mas ela recusa, explicando que não acredita nessas coisas. Ela sofre um acidente e o motorista reclama sobre como sua comida ficou suja. Zia diz que não é problema, pois ela pode apenas fazer uma cópia dos seus documentos, mas o homem revela que estava falando sobre sua comida e exige reembolso. Zia quer culpar o vidente, mas ele já desapareceu. Ele continua exigindo pagamento e Zia deseja que ele fosse mais cavalheiro. Ela é, sem dúvida, culpada por ter atravessado a rua no momento errado, então ela paga. Zia continua seu dia, indo a várias entrevistas, mas elas não correm bem, pois suas respostas são genéricas e sem graça. Quando está sozinha, ela tenta se animar dizendo que todos devem ter inveja de sua beleza celestial. 2 entrevistadores entram no banheiro e ela é forçada a ouvir enquanto eles zombam dos estudantes chatos que provavelmente não têm futuro. Naquela noite, ela se sente terrível, mas se anima instantaneamente quando recebe uma mensagem do que ela acredita ser outra chance de entrevista. Ela chega ao destino estranho chamado Rocher Street e entra, mas não nota que passou por algum tipo de campo de força. Ela não pode acreditar que uma empresa estaria localizada em um lugar tão sinistro. Quando finalmente percebe que uma empresa não teria uma entrevista tão tarde da noite, ela conclui que deve ser, na verdade, um traficante de humanos ou comerciante de órgãos e decide ir para casa. Infelizmente, Zia está completamente perdida e seu telefone não tem sinal. Ela encontra uma pessoa estranhamente vestida e se pergunta se ela entrou em um set de filmagem. Antes de muito tempo, mais pessoas aparecem e ela entende que provavelmente não sobreviverá. O nome do motorista é revelado como Yansha, e seu irmão, Leon, chama sua atenção para os sons próximos. Yansha decide que é hora de terminar com alguns fantasmas. Zia pede ajuda enquanto é atacada e logo tem seu pedido atendido. Os 2 irmãos chegam e encontram mais fantasmas do que o habitual, e Leon lembra ao seu irmão para não se emocionar muito, ou ele pode acabar machucando a garota. Yansha entende bem e começa seu ataque aos fantasmas. Leon explica a Zia que ela entrou no portão do inferno e que é um lugar proibido para humanos. É um dos chamados Hacking Street, um lugar para segurar os espíritos dos mortos e conectar o reino espiritual ao mundo humano. Cada Hacking Street tem um general Hacking, e Yansha é o general de Racha Street. Yansha faz sua presença conhecida aos atacantes e Zia fica chocada ao reconhecer sua voz. Ele não pode acreditar que ela está causando problemas para ele novamente, e ela simplesmente o chama de um entregador ruim. Sua discussão deve parar por um momento, pois um fantasma com a habilidade de falar chega e explica que o objetivo do seu grupo é tomar o controle de Roxasha Street. Isso não é bem recebido pelos irmãos, e Yansha explica que os generais Hacking são escolhidos pelo reino espiritual. Seu propósito único é parar os mortos de entrarem no mundo humano. Além disso, de todos os Hacking Street, Hakashi é o mais perigoso, pois tem os espíritos mais malignos. A luta prova ser mais difícil do que o esperado. Mais difícil do que Yansha havia imaginado. Quando o espírito assume o controle da luta, no entanto, Yansha libera uma explosão de chamas de sua arma, ganhando uma posição mais vantajosa para desferir um golpe violento. O espírito não está acabado, entretanto, e exibe alguns de seus próprios poderes. Seu braço de pitão é usado de várias maneiras para desferir vários golpes, e o espírito zomba das chamas fracas de Yansha. Ele acredita que quebrou todos os ossos de Yansha e reivindica a vitória sobre Roxas Street. Ele então se volta para a garota e a criança, mas Yansha o impede. Ele quer explicar ao fantasma por que o reino espiritual escolhe humanos como generais Hacking. Ele reconhece que os espíritos malignos são fortes, mas que quando um humano em uma forma de espírito morto faz um contrato, eles criam um poder ainda mais forte. Pessoas como ele são chamadas de usuários de almas raras e têm espíritos guardiões. Ele perdeu a paciência com o espírito maligno e chama seu guardião, Zu. Com um comando, o líder é destruído, e Zu é insultado por alguém ofender seu mestre. Claramente, nenhum outro espírito quer acabar como o general, e Yansha deixa claro que Roxas Street é seu território. Em seguida, temos um vislumbre do passado, quando Yansha espera o nascimento de seu irmão. Seus pais discutem como o recém-nascido não tem nenhum espírito guardião ou poderes psíquicos e se perguntam se isso significa que ele pode viver uma vida comum. O pai de Yansha era o general Hacking antes dele e explica que há muitos espíritos lá para impedi-los de serem aprisionados na escuridão e se tornarem espíritos malignos. O general deve manter o lugar pacífico,
Yonsha quer saber por que eles fazem isso, e seu pai explica que é porque sua família fez isso por várias gerações e é seu lar. Uma noite, seus pais são chamados pelo delegado, mas não retornam por vários dias. Yonsha é deixado para cuidar de seu irmão e garante a ele que seus pais retornarão um dia. Um homem chega e é deixado para assumir Rochas Street como o novo general Requiem. Yonsha se recusa a acreditar nisso, então o homem chama seu espírito guardião e ordena que jogue Yonsha do topo da colina. O guardião percebe que o menino é, na verdade, um usuário de almas e figura que o general TR deve ter sido seu pai. Yonsha fica feliz em saber que o homem conhece seu pai, mas ele revela que foi informado de que seus pais simplesmente deixaram Rochas Street e desapareceram. Yonsha explica que seu pai nunca abandonaria sua responsabilidade em relação a Rochas Street, mas o homem observa que ele abandonou seu próprio filho. Yonsha sabe que isso não é verdade, mas é interrompido pelo choro de seu irmão. O homem planeja capturá-los ambos, esperando receber uma recompensa por entregar 2 usuários de almas a Gu. O guardião explica que o bebê não tem poderes psíquicos, então o homem o considera inútil e ordena que ele o jogue para fora de Rochas Street. Ele diz a Yonsha para estar grato por seu próprio guardião não despertado, já que é a única razão pela qual ele tem algum valor e não será descartado também. Os dois então levam Lean, apresentando-se aos moradores da rua. Sua demonstração de poder é brutal, e o espírito guardião adverte que isso pode resultar na formação de espíritos malignos, mas ele não se importa. Yonsha tenta desesperadamente escapar enquanto assiste ao momento em que Lean está prestes a ser jogado para fora. No entanto, naquele momento, Yonsha chega, e o homem não consegue entender como ele escapou. Ele se vira para encontrar a casa. Envolvido em chamas, Yonsha explica que ele prometeu a seu pai que sempre protegeria seu irmão. O homem explica que eles não sobreviverão no mundo humano e que Yonsha deveria ficar para desenvolver suas habilidades como usuário de almas. Ele teria que abandonar seu irmão, mas Yonsha pode um dia se tornar um general Requiem. No entanto, Yonsha deixa assim mesmo e garante a Lean que eles nunca mais serão separados porque são irmãos. De volta ao presente, Zia acorda e fica aliviada ao ver que foi apenas um sonho. No entanto, essa sensação desaparece quando ela vê os 2 irmãos novamente. Ela fica confusa e Yonsha explica que as ruas Requiem são áreas de transição entre o mundo e o reino espiritual e espíritos sem salvação terão que ficar lá. Ele a acalma dizendo que ela não morreu, mas revela que ele precisa agora apagar suas memórias, pois a barreira não fez isso como deveria. Ele garante a ela que fará o seu melhor para não causar danos cerebrais. Se ela fosse uma usuária de almas, ele não precisaria realizar o procedimento, mas ele não sente nenhum poder psíquico nela. Eles encontram o cartão que ela recebeu do vidente e reconhecem a mensagem que ele enviou como uma mensagem psíquica de Gu. Humanos não conseguem ler essas mensagens, e ela precisa explicar que o vidente era o estranho que causou o acidente deles. Enquanto Yonsha leva Zia para casa, ele explica que Racha Street foi outrora apenas uma rua, mas devido ao crescimento da população e várias guerras, o número de espíritos aumentou. Além disso, os conselheiros são os que decidem quem passará para o mundo espiritual, mas alguns espíritos ficam impacientes e se transformam em espíritos malignos. Para controlar melhor o processo, milhares de ruas Requiem foram criadas, com entradas espalhadas pelo mundo. Ele então chama Zul para se apresentar e explica que os espíritos guardiões podem ser nascidos com ou alcançados através de trabalho árduo. Uma vez que um usuário de almas atinge um certo nível, o reino espiritual enviará um mensageiro para convencê-los a se tornar um general Requiem. Além disso, existem classificações com base na força do usuário de almas e seu espírito guardião, mas Yonsha não se importa com isso desde que ele possa derrotar qualquer inimigo. Quanto mais perto da borda da área, mais espíritos malignos há, então eles precisam forçar a passagem para escapar. Eles conseguem escapar do perigo, mas apenas para se encontrarem rolando a toda velocidade. No entanto, suas preocupações são aliviadas quando eles saem e finalmente chegam em casa. Yonsha revela que a viagem não foi de graça e que ela precisa pagar. Ela assume que Gu deve ser um guardião Requiem também, mas ele não é. Ele foi enviado ao mundo humano pelos conselheiros com a tarefa de encontrar usuários de almas poderosos. Zia não pode acreditar que ele estaria falando sobre ela, mas ela consegue ler uma mensagem escrita com poder psíquico que apenas usuários de almas de alto nível podem ver. Apesar de tudo isso, Yonsha diz a ela para ficar longe de Rochas Street, pois ele não quer nada a ver com Gu. Ela não entende, desde que eles trabalham do mesmo lado, e se pergunta se eles estão competindo por uma posição mais alta.
Yonsha diz que ele está exatamente onde quer estar e que tudo o que importa é que todos saibam que Roxas Street é seu território. Em seguida, vemos Gu observando Yonsha e apenas suspirando ao ver que ele é tão teimoso como sempre. Obrigado por assistir, inscreva-se e ative o sino de notificação para no futuro ver mais vídeos como este. Até a próxima, pessoal.